Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, comentaremos sobre uma questão deveras prática, objetiva e do dia a dia em relação aos grupos iniciáticos, como a maçonaria. Afinal de contas, agora é permitido aos membros dessa entidade conversarem, debaterem, discutirem sobre política durante as reuniões periódicas? Meus caros, essa dúvida surgiu aqui de um grande amigo do canal, porque ele foi visitar uma loja maçônica no exterior, em outro país, não sei se lá na África, na Europa, e notou que durante ali a reunião o pessoal ficou praticamente conversando o tempo todo sobre política partidária, ideológica, houve debates, até mesmo um pouquinho de discussão ali, digamos, entre os membros. Esta situação inquietante e emblemática gerou diversas dúvidas na alma e na mente do nosso parceiro. Por isso que foi uma motivação para realizarmos a nossa breve reflexão de hoje. Vamos lá! Meus caros, para a gente analisar essa questão, que é deveras inquietante e fascinante, temos que fazer a nossa já tradicional reviravolta, reverberação no tempo e no espaço, a nossa primeira viagem desse trabalho. Vamos ali nas raízes, no início, nas origens das sociedades iniciáticas. E sabemos que, nestes momentos primordiais embrionários, não havia espaço para debates, para conversas, discussões políticas nos ambientes herméticos, iniciáticos ou maçônicos. E neste momento, meu caro, peço que você pratique um ato de boa política de amizade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar as notificações e de compartilhar esse conteúdo, porque assim você vai ajudar muito a divulgar as virtudes, as verdades e os valores das entidades iniciáticas mais ancestrais. Obrigado! Passados alguns séculos, digamos assim, com o surgimento das revoluções liberais burguesas na Europa, as inglesas, francesa, americana, muitos líderes revolucionários começaram a achar deveras interessante e até necessário realizar as reuniões estratégicas para mudar o mundo, melhorar a humanidade em associações, ordens, entidades secretas, discretas ou algo do tipo. Nesta época existiam as emblemáticas ordens dos pedreiros livres, jardineiros livres, telhadores, agricultores livres. Existia uma série de entidades, uma série de grupos associados às corporações de ofícios ou guildas que tinham essas tradições, digamos, também um pouco místicas, esotéricas, trabalhando ali lado a lado com essa sua vertente, tanto na questão profissionalizante, digamos assim, ou profissional, e também com alguns anseios revolucionários, transformadores da sociedade. O grito de liberdade, igualdade, fraternidade soava fundo e forte ali nas almas e nos corações de todas as pessoas liberais. Sabemos que até no Brasil houve também ecos dessa tendência, com a participação da maçonaria, pela, por exemplo, independência do Brasil e tantos outros movimentos que marcaram profundamente a história da nossa nação. Mas esse tempo passou. Na opinião de muitos sábios e líderes da maçonaria, realmente a entidade perdeu muito também da sua essência com esse tipo de atuação eficaz em relação aos caminhos do mundo fora da maçonaria. Além dessa motivação institucional, existem também outros fatores relativos ao aspecto individual ou subjetivo de cada um que também reforçam essa contraindicação. Cada um tem a sua liberdade individual de pensamento, de opção política, ideológica, social. Portanto, entre as pessoas que estão ali frequentando aquele ambiente naquele momento,
É necessário que haja um respeito absoluto, inquestionável, inalienável à prerrogativa de cada um de pensar o que bem entender em relação ao seu viés, à sua perspectiva política. Ninguém tem o direito de ficar ali expondo, fazendo panfletagem, criticando ou elogiando a tendência ao grupo A, B ou C, porque isso representaria um desrespeito, uma afronta que certamente ia gerar naquela pessoa que não coaduna desses ideais e ideias um mal-estar, um descontentamento, uma angústia. E isso não é salutar, é completamente proibitivo em um ambiente onde a harmonia, a concórdia e a paz devem imperar. As reuniões maçônicas duram geralmente 1h30, 2 horas, é o tempo estimado médio para esse encontro semanal. E nesses momentos é salutar, desejável, que sejam tratados apenas assuntos, tópicos eminentemente maçônicos. Quem entra numa entidade, numa associação, num clube, por exemplo, você vai ali participar de um grupo de culinária. Chega na hora da reunião, o pessoal começa a falar de pescaria, ou de automóveis, de moto. A coisa começa a ficar complicada. Você quer ouvir falar de receita, de bolo, de churrasco. Se você perde esse foco, a turma começa a perder o interesse. E isso ocorreu com várias outras sociedades iniciáticas, místicas do passado. Começaram a degringolar a coisa para outros protocolos, outros pontos de vista, dispersar muito os assuntos, os conteúdos, e o desaparecimento dessas entidades foi uma questão muito rápida e certeira, não tiveram futuro algum. E essa situação, meus amigos, de começar a falar muito de política, notamos que, além de ser indesejável nos ambientes maçônicos, também é um problema, muitas vezes, nos ambientes e momentos da nossa vida comum, fora da maçonaria. Toda vez que começa a surgir esse tipo de conversa, seja numa reunião familiar, de final de semana, domingo, a turma toda reunida, de repente alguém começa a criticar ou elogiar a ideologia A ou B, pode ter certeza, e todo mundo sabe muito bem disso, que o clima vai dar uma azedada, pode ser que surjam até alguns dissabores entre pessoas que, sem esse tipo de abordagem, estariam tranquilas ali convivendo de uma forma harmônica. E o mesmo também acontece no mundo virtual. Observamos em vários grupos aí de bate-papo instantâneo, de também sites ou aplicativos, onde o pessoal fica enviando, replicando várias mensagens políticas, acabam poluindo o ambiente, entupindo ali as redes com esse tipo de assunto, fica uma coisa muito chata, desagradável. Evidentemente, existem grupos e espaços adequados para esse tipo de manifestação. Seriam, por exemplo, os grupos realmente políticos, partidários, panfletários. Ali, tranquilo. Ou mesmo em grupos livres, onde se fala de tudo. Então, meus caros, respondendo à dúvida do nosso companheiro do canal lá, que estava um pouco inquieto, preocupado, né? Será mesmo que agora pode ser tratada a questão política nas lojas maçônicas? A resposta é não. Assuntos políticos sempre têm que ser tratados com muita cautela e prudência e até mesmo evitados, seja em ambientes estritamente maçônicos, seja em nossa vida social comum do dia a dia. E neste momento eu peço que você, não de uma forma política, mas sim com um viés de muita amizade aqui com o nosso espaço, que não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não fez, de também compartilhar esse conteúdo e acompanhe sempre nossos futuros trabalhos. Muito obrigado, grande abraço!